vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, muito bom estarmos aqui, né? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. O dia está muito lindo, né, pastor? Glória a Deus. Que a gente possa aproveitar cada momento que nós temos para adorar ao Senhor com o nosso coração. Amém? Chegou uma visitante, né, irmã Elisa? Qual o nome dela? Levi. Seja muito bem-vinda. Muito bom que você está aqui. Que você possa se sentir amada e acolhida por todos nós. Bom, meus irmãos, vamos lá então. Vamos começar com os aniversariantes da semana, por favor. Pode colocar, Rodolfo. Dia 2, que é hoje, o dia do adolescente Batista. No dia 4, terça-feira, meu filhinho Levi está completando 4 aninhos. No dia 7, tia Eda está completando aniversário. Tia Eda também está no grupo, né? Está no grupo, né? E no dia 8, a dona Agostinha, sua mãe, né? Que Deus abençoe cada um dos aniversariantes dessa semana. Que a gente se lembre no grupo, mande um abraço e os parabéns. E principalmente, né, que a gente não se esqueça de orar por cada um deles. Mais algum aviso, pastor? Parabéns, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Parabéns, muito bom ter você aqui nessa data especial. Pastor, tem mais algum aviso? Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Queria, irmão Rodolfo, colocar ali a imagem dos diáconos. Diáconos da igreja, no próximo sábado, tem a 4ª reunião expirativa dos diáconos, vai ser ali, ó, Pires de Jujuba, tá? Na igreja do pastor Milton Duarte. Horário 15 horas. Então, os irmãos, é aberto a todos os irmãos, não somente aos diáconos. Então, os irmãos que quiserem participar, dia 8, às 15 horas, tá bom? A reunião dos diáconos. Então é isso, irmãos. Esse é a vez que nós temos hoje. Deixa eu ver alguma coisa que eu falo, mas se não lembrar depois eu falo. Mas é isso. Gostaria também de agradecer aos irmãos, né, que estiveram aí trabalhando na terça passada, no domingo, né, onde eu estive lá em Campos. Foi muito bom lá, a programação muito boa. Né? Que bom também saber que Deus estava abençoando os irmãos aqui. Fiquei sabendo que foi um culto muito agradável, né? Uma palavra muito inspiradora do irmão Coutinho. Então, dou glórias a Deus por isso, tá, irmãos? Lembrei. Essa semana nós voltamos o culto terça-feira às 19h30. Tá bom, irmãos? Então, essa semana nós vamos, prestar atenção, tá? O culto de terça-feira vai voltar a ser à noite, essa semana. Então, 19h30. Essa terça-feira é o nosso culto, tá bom? Obrigado, irmãos. Amém. Vamos então, meus irmãos, ficar de pé nesse momento, aproveitar o nosso momento da igreja de confraternização para que a gente abrace, diga um bom dia, a paz do Senhor, que a gente possa cantar com muita alegria. Vem, esta é a hora da adoração. Yeah.
com o nosso coração, entregando ao nosso Pai. Nesse momento nós vamos fazer todos juntos a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Filipenses 2, de 5 a 11. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a sua forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler todos juntos esse último versículo novamente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Somente há um Deus assim. Maria,
nome do nosso Salvador.
Vamos cantar que Ele é Deus, irmãos, não nós. E Ele morreu por nós, Ele venceu a morte. E nós não podemos entregar o poder que não é nosso, é dele. A nós, só nos cabe glorificar o nome de Deus, render a Ele tudo que temos, tudo que somos, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Quando não pensa em mim, tudo é
Nós nos humilhamos na tua presença. A ti seja dada toda a honra, toda a glória. Hoje e eternamente. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, Senhor. O Senhor venceu aquilo que nós não podíamos vencer. O Senhor nos tirou do charco de lodo, Senhor. Nos deu a mão, nos levantou, Senhor, nos lavou, nos limpou, Senhor, nos purificou de toda iniquidade, Senhor. Nos deu nova vida em Ti, Senhor. Uma vida de paz, de alegria, de verdade, Senhor. Nós não vivemos mais a mentira, Senhor. Nós não vivemos mais debaixo, Deus, do domínio de Satanás. Mas nós vivemos, Senhor, debaixo da liberdade de Cristo Jesus, Senhor. Que nos resgatou e nos livrou, Senhor, de uma vez por todas, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade, Deus, de te conhecer, Senhor. Quantas pessoas ainda perecem, Senhor, sem conhecer o único caminho, sem conhecer a tua vida, Senhor. E eu tive o privilégio de receber essa mensagem. Obrigado, Pai. Nós não merecemos nada, Deus. Nada. Mas o Senhor nos deu aquilo que é mais precioso, Pai, a sua própria vida, Deus. Então, Pai, todos os louvores que nós cantarmos para o Senhor, ainda é pouco. Então, Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais coerentes, Pai, com aquilo que nós cantamos. Ajuda-nos a viver o Evangelho de uma maneira, Senhor, mais integral, Senhor, mais verdadeira. Porque nós te adoramos aqui, Senhor, de coração. O que nós fazemos é de coração, Pai. Mas nós queremos ir além desse momento, Pai. Nós queremos verdadeiramente honrar ao teu nome, Senhor. Esse nome que é sobre todo nome, Pai. Que seja não só sobre todo nome, mas que seja sobre nossas vidas, Pai, Senhor. Que o Senhor tenha autoridade sobre nossas vidas. Manda e desmanda, Pai, daquilo que nós viemos a fazer. Nós entregamos o controle das nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Porque nós declaramos que não podemos controlar, Pai. Então é muito melhor entregar para Ti, Senhor, a nossa vida, o controle de tudo aquilo que nós temos que fazer, Pai. Entregamos a Ti, consagramos diante de Ti, Pai. Então eu te agradeço, Senhor, por esse culto, pelos meus irmãos aqui, Senhor, por esse momento precioso de louvor e adoração, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Próximo louvor, nós vamos ter um momento de dedicação de dízimos, de ofertas, vidas ao Senhor. E nós vamos cantar Digno ao Senhor. De missões. Vamos então ler todos juntos o tema e a divisa de missões estaduais. Vamos ler todos juntos o tema. Eu sou discípulo. Eis-me aqui. Meus irmãos, antes da gente ler a divisa, vamos prestar bastante atenção no que nós estamos dizendo, tá? Vamos de novo o tema. Eu sou discípulo. Eis-me aqui. Agora vamos ler a divisa. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Que a nossa igreja Batista de Palmeiras possa dizer isso, né? Amém, irmãos. Eu lembrei também de uma coisa que eu tinha que avisar os irmãos. Dia 16/8, nós vamos ter aqui a presença de um missionário de missões estaduais. E nós também vamos ter um almoço missionário, dia 16/8. No que vem é dia dos pais, né, dia 8. Mas dia 16/8 nós vamos ter um almoço aqui na igreja, vendido, né, para missões. E nós vamos também receber um missionário de missões estaduais aqui na nossa igreja, tá bom? Amém. Vamos cantar.
Agradecer essa oportunidade maravilhosa.
podemos estar junto com os irmãos aqui, te louvando e bendizendo pela Santa Glória. Obrigado pela sua morte de cruz, porque sabemos que temos a salvação. Oh, Pai, muito obrigado. E agora, Pai, quero agradecer pelos dízimos e oferta colocada ali, Senhor, Deus, no caso do laço. Esse dinheiro também, Senhor, é para o crescimento do teu Evangelho, da tua casa, da tua obra, de tudo mais, Senhor. Então, Pai, muito obrigado por tudo. Seja o nosso pastor, que vai trazer a mensagem agora, também para nós. E todos os irmãos que estão aqui neste dia, reunidos, Senhor Deus, em seu pensamento, em seu coração, e um só louvor, Senhor. Obrigado por tudo. Só te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ensina-me a orar, para que a minha oração, Senhor, chegue até o seu trono de graça, Senhor. Eu sou uma pecadora, sabemos que somos, mas somos redimidos, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, por tudo isso. A minha oração que te faço. E receba, Senhor Deus, com gratidão, em nome de Jesus Cristo, que morreu por mim e por todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala com o pastor Rafael. Bom dia, meus irmãos. Como foi a semana dos irmãos? Espero que tenha sido boa. Eu, graças a Deus, tive uma semana muito boa. Estou muito feliz de estar de volta aqui na igreja dos irmãos. Senti muita falta no ano passado, de não estar aqui, mas fiquei muito feliz de saber que tudo correu bem e que o culto foi uma bênção. Feliz de ver o Coutinho aqui com a gente mais uma vez. Já recuperado, e prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Bom, irmãos, vamos continuar hoje a nossa reflexão, Mateus 17. Nós já estamos na sexta mensagem sobre esse capítulo, né? Talvez tenhamos mais uma ou duas, não sei como é que vai desenvolver, mas vamos então hoje. Bom, então, só relembrando o que a gente falou na última mensagem, semana retrasada, a gente só assistir, irmãos.
Vamos orar, meus irmãos? Aproveitar esse momento para a gente poder nos colocar em oração. Oração nunca é demais, né? Que a gente possa tirar esse momento agora para a gente colocar diante de Deus toda a nossa angústia, aflição, agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa casa, a nossa família, e ter o privilégio de estarmos juntos aqui nesse domingo, iniciando a semana. Eu sempre falo isso nas orações, né? Não há nada melhor do que iniciarmos a nossa semana na presença de Deus, colocando diante dele toda a nossa vida, porque nós sabemos que é difícil lidar com as situações adversas da vida, mas também é bênção, irmão, quando nós vemos nossos filhos crescerem, os netos, para quem é avô e avó, quando a gente tem a oportunidade de estar em comunhão com a nossa família. Quem não gosta de ir na casa de um familiar, comer um churrasco, um domingo à tarde, né, tomar um café, quem gosta de chá, toma um chá. Então que a gente possa ser grato ao Senhor nesse momento. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui a sua igreja se coloca diante do teu altar, Senhor, colocando, Senhor Deus, toda a sua vida diante de ti, Senhor. Nós sabemos que em ti nós somos mais do que vencedores. Então não adianta, Senhor Deus, Satanás tentar contra nossas vidas, ó Pai, porque nós somos escolhidos do céu, fomos escolhidos para estar aqui, Senhor Deus, e por essa escolha, Senhor, nós estamos dizendo aqui que nossos corações estão abertos, ó Pai, para receber o maná do céu, para aprendermos mais da Tua palavra, para cumprirmos o Seu índice, Senhor Deus, e crescermos espiritualmente. Ó Senhor, eu te agradeço tanto pela nossa igreja, porque aqui, Senhor Deus, é tão bom, Senhor Deus, é tão agradável ver um momento de comunhão, de confraternização, como essa igreja é acolhedora, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, mostrar para essa palmeira, Senhor Deus, que esse amor não vem de nós, esse amor vem do Senhor, que nos capacitou, Senhor Deus, e nos capacita todos os dias a vencermos as batalhas, as lutas, Senhor Deus, que nós sabemos que é difícil, mas como falei, nós somos mais do que vencedores, Senhor Deus. Então eu te peço, ó Pai, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus, derrama o Teu poder, ó Pai, derrama a Tua unção, Senhor, derrama, Senhor Deus, os dons espirituais, que nós possamos, Senhor Deus, alcançar cada vez mais, Senhor Deus, e viver os frutos do Espírito, Senhor, que morra a nossa carne e viva o Seu Espírito sobre nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Abençoa a vida do nosso pastor, que trará a mensagem do céu agora para o nosso coração, e que seja uma mensagem, Senhor Deus, que toca, Senhor, no nosso coração, ó Pai, e que arde, Senhor Deus, que possamos ser transformados, renovados e revigorados pelo poder da Tua palavra. Não é o pastor aqui se esgoelando, mas é Seu Espírito Santo adentrando os nossos corações. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Foi só um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Mandei a mensagem errada aqui para o meu e-mail. Então, agora sim, né? Antes de a gente começar, gostaria de mais uma vez enfatizar. Posso chamar de Dona Totinha? Posso chamar, porque eu fiquei conhecendo, né? A sua presença aqui, tá, Dona Totinha? Que Deus fale o seu coração, né? E as portas aqui estão abertas para que você possa estar sempre aqui com a gente, tá bom? Amém, Raquel, Léo, muito obrigado pela presença hoje. Vamos lá, irmãos. Então, agora sim, relembrando a última mensagem, nós falamos sobre os versículos 15 e 17, né, onde ali Jesus vai pedir ao Pai que nos protegesse do maligno, e também no 17, onde ele pediu para o Pai nos santificasse na verdade. Então, né, relembrando sobre esses dois versículos, a gente falou ali sobre, primeiro, a realidade da guerra espiritual, né? A gente, Satanás está realmente, ativamente trabalhando para nos desviar, para nos prejudicar. Então, se Jesus orou pedindo proteção para a gente do maligno, porque realmente o maligno está trabalhando, querendo nos prejudicar, né? Então é muito importante que a gente esteja buscando também a Deus em oração, para a gente se fortalecer contra o maligno. E depois também, logo em seguida, né, Jesus vai falar ali através da sua oração o caminho para que a gente possa resistir a Satanás, que é buscando a santidade, né, através do conhecimento da palavra, da prática da palavra de Deus, né?
A palavra de Deus é a verdade. Então hoje nós vamos continuar, nós vamos ler os versículos 17 a 19. Nós vamos focar no versículo 19, né, mas vamos ler do 17 ao 19 para botar um pouquinho de contexto aí nessa parte. Então já estão aí os 3 versículos. São pequenos, vamos ficar de pé e vamos ler todos juntos, irmãos, esses versículos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu os santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, adorando o Teu santo nome. E obrigado também, Senhor, pelo privilégio, a alegria, Pai, de poder levar a Tua palavra ao povo hoje, Senhor. Primeiramente ao meu coração e também ao coração dos meus irmãos, nossos visitantes, Senhor. Que o Senhor possa estar falando a cada um, Pai. Nós possamos estar com corações abertos para ouvir a Tua palavra nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Que dia bonito que nós temos hoje, né, irmãos? Hoje a Carol me chegou e falou isso, né? Que dia bonito, né? Também quando eu estava vindo, eu comentei com o Estevam no carro. Não está nem tão calor, nem tão frio, está um dia muito bonito. É muito bom a gente agradecer. Já estava uma ventania danada aí, né? Essa semana, que é uma ventania doida, né? Hoje nós temos um dia de paz e bonança, né? Então que nós possamos saber agradecer os dias de bonança, que às vezes a gente só consegue olhar para os dias de ventania, mas a ventania é passageira, e a bonança, ela é eterna. É o que nós vamos falar hoje, né? Oi? Fala, ah, sim. Bom, vamos lá então, irmãos. Então, no versículo 17, né, a gente vê aí que um pedido que Jesus faz para que o Pai santificasse os discípulos, né, na verdade, e que, obviamente, a palavra é a verdade. Então, havia um desejo, um pedido de Jesus para o Pai, para que Ele, né, nos santificasse. Como a gente falou na semana passada, a santificação é um processo, né, irmãos? É um processo que é composto em 2 partes, né? Uma parte que cabe a nós, buscar a palavra do Senhor, buscar esse conhecimento de Deus, a intimidade com Ele, e a outra parte que só o Espírito Santo pode fazer, só Deus pode fazer. Aí no versículo 18, né, Jesus vai falar que Ele nos enviou ao mundo, assim como o Pai também o enviou ao mundo, né? E com isso, né, Jesus está dizendo que Ele está nos enviando ao mundo numa natureza semelhante à da missão que o Pai enviou Jesus, né, ao mundo. Então Jesus veio ao mundo para quê, irmãos? Ele veio aqui ao mundo para se enturmar, para se misturar, para se divertir, para curtir a vida? Não, nós sabemos que não. Ele veio ao mundo com uma missão, né, salvar e santificar o pecador, o homem perdido. Então a palavra santificação remete à separação, à consagração, a você separar ou tornar algo sagrado, algo separado, consagrado ao Senhor. Então, a missão de Jesus no mundo não foi se misturar com o mundo, não foi se contaminar com o mundo, mas se santificar, se consagrar. E na verdade, né, ele já havia sido consagrado antes da fundação do mundo, porque nós sabemos que o Cordeiro, né, já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo, no sentido de que antes mesmo de nos criar, né, todo o plano de salvação, através do conhecimento de Deus, que é infinito, todo o plano de salvação já estava traçado antes mesmo de nós sermos criados. Então Jesus veio, né, cumpriu o seu ministério, fez todos os sinais, profecias que tinham que acontecer durante o seu ministério, mas agora, né, nessa parte de João aqui já está chegando o momento da verdade, né? O motivo principal pelo qual Jesus havia sido separado, havia sido consagrado para vir ao mundo, estava chegando, que era a sua morte na cruz. Ele iria morrer na cruz em nosso lugar. Então, irmãos, esse versículo 19, onde ele fala: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
né, eu vou destacar 3 coisas aqui que a gente aprende com esse versículo, né? A primeira delas é que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Como eu já comentei aqui antes, nessa passagem de João 17, ela é chamada muitas vezes de oração intercessória de Jesus, porque ele está intercedendo por nós, pelos seus discípulos, mas também é chamada de oração sacerdotal. Mas o que é isso, pastor? Que história é essa de sumo sacerdote, oração sacerdotal? O que tudo isso quer dizer? Meus irmãos, nesse versículo, né, Jesus, que era um homem judeu, ele está falando de si mesmo, né, se referindo a si mesmo como o cumprimento real e definitivo do que no judaísmo, né, era, e os judeus que não creem em Cristo até hoje fazem isso, né, o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Dentro da religião judaica, o Yom Kippur é o dia da expiação. E esse ritual do Yom Kippur é descrito no livro de Levítico, capítulo 16, capítulo 23, e ele era realizado então uma vez por ano. Naquela época, né, ele era realizado, ele é até hoje o dia mais importante dentro da vida espiritual de um judeu. Ele é o dia mais importante do ano em termos de religião. E naquela época de Jesus, né, como que era feito então esse dia da expiação? O que significava tudo isso, né? Era o dia da expiação do pecado. Expiação é o dia da redenção, né? Vamos dizer assim, do pecado do povo. Então havia, né, na religião judaica um sumo sacerdote. É como se fosse hoje em dia um papa, vamos dizer assim, né? Mas tinha o sumo sacerdote. Ele era o homem religioso mais importante na religião judaica. E uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, dia da expiação, esse sumo sacerdote, ele iria oferecer um sacrifício de animais para a redenção do pecado do povo, para a expiação do pecado do povo. Só que primeiramente, esse sacerdote, ele tinha que oferecer um animal pelo seu próprio pecado. Então, antes de fazer isso pelo povo, ele tinha que fazer isso pelo seu próprio pecado e pelos demais sacerdotes ali do templo. E aí depois tinham mais 2 animais. Ele entrava então no Santo dos Santos com esses animais. Ali dentro ele sacrificava mais desses cordeiros, né, desses bodes ali. E esse cordeiro que era morto lá dentro do templo, então ele era em favor do povo, ele era sacrificado pelos pecados do povo. E tinha um terceiro animal, né, um terceiro cordeiro, sobre o qual ele impunha as mãos, e ele, como que naquele momento, transferia para aquele, né, de uma maneira simbólica, ele transferia para aquele animal os pecados do povo. E esse animal não era morto, esse animal era mandado para o deserto. Esse animal era mandado sozinho para o deserto. Então, quando Jesus está falando isso aqui, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados, Jesus está fazendo referência a esse ritual do Yom Kippur, aonde o sumo sacerdote, que naquela época era ele que fazia, vamos dizer, a mediação entre o povo e Deus, porque ele ia até lá oferecer o sacrifício, né? Inclusive, se ele não fizesse as coisas direito, ele morria nesse ritual, porque tudo tinha que ser feito exatamente de acordo com o que Deus determinava, né? Então, o que Jesus está fazendo aí é que ele está fazendo uma alusão a esse ritual, né? Porque Jesus já estava se preparando para a cruz. Então, assim como o sumo sacerdote se santificava para fazer o ritual do Yom Kippur, Jesus está usando essa figura para dizer: olha, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o mediador entre Deus e os homens. Vocês não precisam mais de nenhum homem, porque ele agora é o sumo sacerdote, e ele se santifica, ele se separa para morrer em nosso lugar. Então a gente sabe que quando Jesus fala disso, né, em favor deles eu me santifico, obviamente ele não está falando sobre o pecado,
Jesus não tinha pecado no qual ele precisasse se purificar, diferente do sumo sacerdote lá, judeu, que esse sim era um homem como nós, ele tinha pecado, então ele oferecia aquele sacrifício pelos seus pecados primeiro. Jesus não precisava isso, ele não precisava se purificar de pecado porque ele não os tinha. Mas o que Jesus está falando aqui da santificação é essa separação, irmãos, essa separação, como nós vemos hoje na leitura bíblica aqui, né? Jesus, ele desceu do céu, ele não se apegou ao fato de ele ser o próprio Deus, e ele diminuiu, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, ele se fez homem, ele encarnou, então ele se separou ele se consagrou, né? Quando ele estava ali tomando esse caminho para a cruz, então ele estava se consagrando no altar. Há alguns pastores que falam, né, que a gente não deveria usar a palavra altar. Há alguns pastores que eles poderiam cantar nada, que tem altar. Eles falam que altar é lugar do sacrifício, né? Mas quando Paulo fala, eu não vejo dessa forma, quando Paulo fala que nós temos que fazer da nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício igual de Jesus, mas nós precisamos também, vamos chegar lá também hoje, falar um pouquinho sobre isso. Nós também sacrificamos algo na nossa vida para estar diante de Deus. Mas, então, Jesus estava ali indo para o altar do sacrifício. Qual era o altar do sacrifício que Jesus estava indo? Era o Calvário, irmãos. Não era o templo de Jerusalém. Aonde que Jesus seria sacrificado? Onde que ele seria morto? Seria na cruz do Calvário. Então, Jesus já estava nesse processo. O processo de expiação do pecado, não só do povo judeu, mas de todos nós. Então, por isso que ele fala, eu me santifico, eu inicio, eu me separo, eu me preparo para ser um sacrifício substitutivo em lugar de vocês. Então, ele morreu para que nós tivéssemos vida, meus irmãos. Ele desceu do céu, ele esteve entre nós, ele foi tentado, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele sofreu. E por fim, como nós sabemos, né, ele foi violentamente humilhado e morto para se tornar o nosso sumo sacerdote, o único mediador, o Cordeiro Imaculado de Deus, o nosso Redentor. Então, às vezes, se você não está muito acostumado com a linguagem assim, da igreja, né, por que a gente chama Jesus de Cordeiro de Deus? Porque é isso, exatamente, Jesus quando lá antigamente os judeus matavam aquele animal, aquele cordeiro, né, é porque a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ou seja, o pecado cobra um preço, o salário do pecado é a morte. Então, o que a religião judaica ensinava, vamos dizer ali no holocausto, aquele cordeirinho, aquele animalzinho morria no lugar do povo, para que o povo recebesse o perdão, a condenação era colocada sobre aquele cordeirinho. E Jesus agora ele é o Cordeiro de Deus, porque ele é um homem, mas ele é aquele que foi morto, foi imolado, literalmente ele foi morto, derramou o seu sangue, foi punido para que nós tivéssemos a salvação. Então agora ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de nenhum homem para chegar a Deus. Você não precisa de ninguém para fazer mediação entre você e Deus, ou entre qualquer realidade espiritual. Então, muitas vezes, hoje, homens ainda tentam dominar as pessoas. Muitas religiões ainda tentam dominar as pessoas, exercer domínio espiritual sobre as pessoas, quando Jesus, ele já veio para se tornar o nosso único mediador. Você não precisa de ninguém para ir até Deus. Você pode orar na sua casa, você pode orar em qualquer instante, você pode buscar o Senhor, porque Jesus se tornou então o nosso sumo sacerdote. Vou pedir a Rodolfo para colocar, por favor, Hebreus 9, a partir do versículo 11, nós vamos ler do 11 ao 15. Hebreus 9, de 11 a 15, vai falar exatamente sobre isso. Que diz assim: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue,
Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que servamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, a gente vê claramente aqui nessa explicação, isso é muito claro, né, irmãos? Em Hebreus, como que Jesus veio. Então já não havia, depois que Jesus veio, não havia mais necessidade nenhuma de oferecer sacrifícios de animais, porque aqueles sacrifícios de animais eram só uma figura do que viria, da perfeição do sacrifício de Cristo. Então não era mais necessário sacrifício de animais, não é necessário você oferecer nada a ninguém, você só precisa oferecer a sua vida a Deus, porque o preço já foi pago lá na cruz com o sangue de Cristo. Ele foi o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, e é interessante também uma coisa que a gente vê aqui no final desse versículo, 15 de Hebreus, é que o escritor fala: a cruz não foi só para a nossa salvação, mas a cruz também salvou todos da antiga aliança. Todos que creram em Deus, foram fiéis a Deus antes de Cristo, foram salvos por Cristo na cruz. E nós que viemos depois, somos salvos também por Cristo na cruz. Então não é como se, Abraão, Moisés, eles foram salvos pelos sumos sacerdotes. Não, irmãos, eles foram salvos por Cristo. De uma maneira posterior, né, mas na eternidade não tem tempo. Então a gente sabe que ali Jesus estava salvando todos os homens, antes e de depois, da velha aliança e da nova aliança. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, nós não precisamos de mais ninguém. Segundo, né, Jesus ele é um sacrifício único e suficiente. Conforme o autor de Hebreus, né, que a gente acabou de ler, existe uma grande diferença entre o sacrifício da antiga aliança e o sacrifício de Cristo. Né? Enquanto aquela antiga aliança, aqueles sacrifícios dos animais, era só uma demonstração exterior, que era repetido ali todos os anos. O sacrifício de Cristo ele foi perfeito, ele foi completo, ele foi único e foi suficiente para nos santificar eternamente. Por isso que ele fala ali, né? Ele fala que nos deu o quê? Ele fala que da eternidade, versículo 1. Nos de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, o sacrifício de Cristo ele foi feito de uma vez por todas, irmãos. Então, ele encerra toda aquela era de sacrifício de animais, que não podiam realmente salvar o homem, mas só era como que um lembrete ali, né? Uma encenação, um ensino do que realmente iria acontecer, né? Mas ali sim, o cordeiro estava sendo morto como um perdão definitivo. A morte de Cristo aconteceu uma vez, irmãos. Ela não precisa ser repetida. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos repetindo o sacrifício de Cristo. Não é isso que Cristo ensinou. Nós não estamos mais uma vez sacrificando Jesus. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos como Deus instituiu, que é memorial. Nós estamos relembrando o que aconteceu. O que aconteceu foi uma vez e pronto. Então, irmãos, essa frase de Jesus, né, na oração, para a gente é grande motivo de alegria quando ele fala que ele toma a decisão de se santificar, de se entregar, de se consagrar em nosso favor, né? Porque ali ele estava dando início ao processo que ia culminar com a nossa redenção. Então ele tomou esse caminho, ele se santificou por nós, foi uma escolha, uma decisão dele. Sem Jesus nós não poderíamos fazer nada, irmãos. Ele é o único caminho, só ele poderia fazer isso, só ele. Nenhum homem poderia se santificar, nenhum homem poderia se entregar ao ponto de morrer pelos nossos pecados, porque todos são pecadores. Só Jesus era perfeito, só Jesus era um cordeiro realmente sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Então, irmãos, aquele que é lavado pelo sangue de Cristo se torna limpo como ele.
E não só uma vez, nem duas, mas por toda a eternidade. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, ele não estava morrendo por alguns pecados seus, nem meus. Ele estava morrendo por todos os pecados. E o mais interessante, ele estava morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Jesus recebeu sobre si, pense nisso, irmão, o pecado de toda a humanidade. Então o perdão já está disponível a quem quer que seja. Não é que quando você se converte, Jesus morre de novo. Ele já morreu, o pecado já foi carregado sobre ele lá, o perdão já está disponível. Isso foi feito de uma forma única e suficiente. Por quê? Porque quem morreu não fui eu, não foi a Adinaí. Quem morreu foi o Filho de Deus, foi o Criador de todo o universo, o homem mais poderoso, o próprio Deus que deu a sua vida. Então, irmãos, não há mais nenhuma necessidade de sacrifício, não há mais nenhuma necessidade de ninguém intermediando. E não há nem mesmo, eu já falei isso aqui uma vez, não há nem mesmo necessidade de você efetivamente todo dia ficar pedindo perdão pelo seu pecado. Nós não somos salvos porque todo dia pedimos perdão. Se eu esqueci hoje, ou se hoje eu fiz alguma bobagem, será que eu perdi a salvação? Alguns pensam assim: hoje se eu dei pequei aqui, pequei feio mesmo, errei feio aqui, perdi a salvação. Não, irmãos. Jesus morreu por todos os seus pecados, os que você já fez, os que você ainda vai fazer até o fim da sua vida. Logicamente que se nós entregamos a nossa vida a Ele, e como Ele mesmo fala, nós devemos buscar a santificação. Ele morreu para que nós pudéssemos buscar a santificação. Eu vou terminar falando sobre isso, né? Lógico que nós vamos buscar isso, mas é muito importante, irmãos, a gente entender que nós não somos salvos. Nós não somos salvos pela nossa capacidade de não pecar. Não faz a menor diferença. Até mesmo porque nós não temos a capacidade de não pecar. Só quem pode nos dar essa capacidade é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos buscando ao Senhor, Ele nos dá o poder de resistir ao diabo. Isso não está em nós. A nossa natureza é pecadora, é de fazer o pecado mesmo, é de responder quando a gente não deveria responder, é da gente querer levar vantagem em alguma coisa. Essa é a natureza humana. Então Jesus veio nos perdoar de tudo isso, irmãos, limpar a nossa ficha, não porque a gente merece, mas porque Ele nos amou. E por último, eu quero ressaltar então a importância da cruz, irmãos, a centralidade da cruz, que é o centro de todo o Evangelho, de todo o plano de salvação. Então, não a cruz em si, a madeira, não a cruz em si, mas o momento da cruz, o que aconteceu ali, o sacrifício de Cristo. Esse é o momento mais importante de toda a humanidade, irmãos. Esse é o evento central de toda a humanidade. Tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem converge para a cruz. Sem a cruz não haveria perdão, sem a cruz não haveria igreja, não haveria esperança, não haveria propósito, não haveria nada, irmãos. Sem a cruz não haveria nada. Então Jesus sabia disso, por isso Ele encarou a cruz com coragem, com determinação, com medo, irmãos, com ansiedade. Nós vemos na oração de Jesus lá no Getsemane, Ele teve medo, mas isso não o impediu de prosseguir. Ele teve coragem, determinação. Ele sabia que o preço seria alto, ele sabia que ele teria que sofrer, mas que valeria a pena. E quando eu estava lendo essa passagem, eu também estou lendo um livro, sobre essa passagem, que ajuda também a gente a trazer algumas palavras, algumas ideias e tal. Então eu também estou lendo um livro
sobre João 17, né? Mas é interessante que assim que me veio esse versículo, me veio também um texto, e conforme eu fui lendo, o autor também colocou esse texto, né? Então a gente pensou, acho que bem parecido, que é Lucas 9, 23. É um texto muito conhecido, onde Jesus fala, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então é exatamente isso, irmãos. Assim como Ele se santificou por nós, Ele nos chama também a nós nos santificarmos por Ele. Então a cada dia a gente precisa escolher nos separarmos, nos consagrarmos, nos santificarmos, separarmos desse mundo, irmãos, consagrar nossa vida, nossa vontade a Deus. Então não importa o que isso nos custe. Ele fala, toma a tua cruz e siga-me. Né? E quando você falava isso naquela época, tomar a sua cruz, é você literalmente entregar a sua vida até a morte. A cruz era significado de morte. Tanto que logo depois desse versículo, Jesus fala que ele, logo em seguida, vem aquele que perder a sua vida, acha lá. Esse versículo segue um ao outro, né? Então Jesus está literalmente falando sobre nós morrermos para nós mesmos, né? Entregarmos a nossa vida a Ele, tomarmos a nossa cruz, consagrarmos, santificarmos a nossa vida a Ele, irmãos. Então, diante do que Ele fez por nós, qual deve ser a nossa resposta? Adorar. Mas o que é adorar? Adorar não é cantar, irmãos. Adorar não é cantar. Adorar é uma vida que glorifica o Senhor. Não só com os lábios, não só na igreja, mas em tudo que nós fazemos. É entregar completamente a nossa vida ao Senhor. É a cada dia tomar, é engraçado que ele fala, né? Tome a cada dia a sua cruz, a cada dia, irmãos. Então você vai acordar, toma a sua cruz a cada dia e vai. Só que a cruz de Cristo é muito mais pesada que a nossa, amém, irmãos? A nossa é muito mais leve. Nós não podíamos levar a cruz que Ele levou, só Ele podia, irmãos. E é isso que nós vamos lembrar hoje aqui. A cruz que Ele carregou, que só Ele podia carregar para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Mas nós também, irmãos, precisamos, porque lembra que a gente viu e Ele falou que assim como o Senhor me enviou, eu envio eles ao mundo agora. Então agora é a nossa vez de nos consagrarmos, agora é a nossa vez de fazer por Cristo o mínimo do que Ele fez por nós, nos santificarmos, nos separarmos do mundo, tomarmos uma decisão de sermos fiéis ao Senhor, à palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos santificar. Então, irmãos, essa é a nossa resposta, essa deve ser a nossa resposta a essa frase de Jesus, a esse momento que nós vamos ter aqui da ceia. A resposta é receber o perdão e responder com consagração. É responder consagrando a nossa vida a Deus, vivendo para Ele, por Ele e para a glória dele. Amém, irmãos? Então que nós possamos usar, né, nesse momento, aproveitar esse momento agora da ceia, né, para que a gente reflita. A ceia não é momento de você se afastar do Senhor, é momento de você se aproximar. A ceia é um momento de reflexão, é um momento de nós olharmos os nossos pecados, sim, pedimos a Deus que o som do nosso coração perdoe nossos pecados, Ele vai perdoar. Então nós reafirmarmos nosso compromisso com Ele. Compromisso que não vem da nossa capacidade, do nosso merecimento, mas que vem da graça de Deus. Então, pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A nossa glória está na cruz de Cristo. Amém? Então vamos prosseguir agora com a ceia do Senhor, irmãos. Gostaria de chamar os diáconos presentes aqui à frente, para que nós possamos estar formando a mesa e estaremos então fazendo a ceia do Senhor, enquanto nós cantamos também a música que vai ser colocada ali, né, que fala que nós não somos mais, se não me engano, parece que eu coloquei, nós não somos mais escravos. Irmãos, Deus morreu para nos libertar de toda a escravidão, amém? Amém.
Então, se alguém ou qualquer outra coisa quer te fazer escravo, Jesus morreu para te libertar. Jesus morreu para te dar vida eterna em liberdade, amém? Que você possa receber isso, saber que Deus é mais poderoso do que qualquer pessoa, Deus é mais poderoso que qualquer entidade, do que qualquer demônio, porque Deus é soberano, Ele tem todo o poder de te libertar, de te dar vida eterna e vida em liberdade, amém? Já Rodolfo, pode colocar aí, Rodolfo? Quando nós estivermos cantando, nós vamos fazer a distribuição aqui dos alimentos. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci, em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Vamos cantar, irmãos. Posso cantar, eu sou filho de Deus.
que eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi morto, que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. De irmão Isaac, estamos dirigindo em oração. Obrigado, Deus, porque juntos, Senhor Deus, aqui reunidos, podemos declarar que nós não somos, ó Deus, mais escravos do medo. O medo que o pecado nos rondava, Deus, foi tirado através da morte do seu Filho. Pai querido, essa morte aqui nos concedeu a alegria de se tornarmos filhos do Senhor, co-herdeiro juntamente com Cristo. Então nós queremos te agradecer, ó Deus, porque que amor é esse que nos eleva, que nos guarda, que nos transforma, que nos dá, Senhor Deus, vida, Pai querido, mesmo sem nós merecermos. Então, Pai, nós queremos nesta manhã declarar, ó Deus, que a nossa vida, toda a nossa vida, está em Tuas mãos. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque só um amor como o seu pode fazer isto. Ô Pai, como é bom a gente junto aqui, esse Deus, compartilhando desse memorial, e que simboliza, ó Deus, a morte do seu Filho, ó Deus, o Filho que veio, e ali ele foi imolado como um Cordeiro Santo, Cordeiro que teve o sacrifício perfeito, para que nós tivéssemos vida juntamente com Ele. Então, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Ó Pai querido, conceda a todo aquele que ainda não teve esse entendimento, que só através de Jesus, só através da sua morte, nós conseguimos a vida eterna juntamente com Ele. Então, obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo esse compartilhar desse pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos, não só hoje, mas sempre, um perdão de cada erro que nós temos cometido, mas no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te agradecemos. Amém. Comamos então o pão, irmãos, lembrando o corpo compartido por nós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim, porque todas as vezes que comeis este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. De Rodolfo, estamos dirigindo nessa oração. Pai amado, continuamos na Tua presença, Senhor, louvando, exaltando o Seu santo nome, por tão grande amor que o Senhor demonstrou naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória como a glória do unigênito do Pai. Exaltado seja como Jesus foi fiel até a morte de cruz. Exaltado seja, Senhor, que aquele sangue derramado perdoou todos os nossos pecados e nos reconciliou contigo, meu Pai. Exaltado seja, porque o terceiro dia Ele ressuscitou, mostrando que o poder de Roma não tinha autoridade sobre Ele, o poder da morte não tinha autoridade sobre Ele, e o poder do pecado não tinha mais autoridade sobre nós. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tomemos então o cálice em memória ao sangue de Cristo derramado por nós. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo Teu corpo partido, pelo Teu sangue derramado em nosso favor, Senhor.
Obrigado porque ali naquela cruz o Senhor estava comprando para nós, Senhor, a nossa salvação, a nossa libertação, Pai. E hoje nós somos, Senhor, livres em Teu nome. E podemos viver, Pai, a alegria que o Senhor conquistou para nós, Senhor. A alegria de sabermos, ó Deus, que nada pode nos separar do Teu amor. Que nós, hoje, Senhor, estamos caminhando para o nosso lar celestial, onde ali te veremos face a face. Um dia estaremos, Senhor, completamente em Tua presença, Pai. Enquanto esse dia não chega, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na Tua vontade, na Tua palavra, para que possamos viver dias maravilhosos aqui na terra, ainda são somente uma sombra do que veremos e viveremos ainda na eternidade, Pai. Mas que desde aqui possamos começar a viver essa vida eterna em Ti, Senhor. Recebendo as bênçãos do Senhor, recebendo as bênçãos da vontade do Senhor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de celebrarmos essa ceia e relembrarmos e glorificarmos ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar consagração, né? Vamos falando sobre isso aqui, né? Santificação, consagração. Nós vamos estar cantando essa música para terminar esse culto como uma oferta da nossa vida ao Senhor, nos consagrando ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, vamos estar encerrando, logo em seguida assim. Enquanto eu estarei pedindo a bênção, nós estaremos nos despedindo. Lembrando, irmãos, mais uma vez, terça-feira, está o nosso culto, 19h30. Responsável, tudo
Amém, Deus. Que alegria, Pai, te render toda a honra, toda a glória ao teu nome, Pai. Recebe a nossa adoração, Pai, pois só tu és digno, a ti toda a honra, todo louvor, toda glória, domínio e força para todos sempre, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor nessa manhã, Pai. Que o seu nome seja exaltado acima de todo nome, Senhor. O nome maravilhoso de Jesus, o nosso Salvador, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, Pai. E agora, Pai, nós pedimos, espere, Senhor, leva-nos uma semana, ó Deus, cheio do teu Espírito, Pai, cheio, Senhor, da tua presença, que nós possamos estar contagiando os lugares onde nós estivermos, Senhor, com a alegria da salvação, Senhor, com a certeza da nossa fé, Senhor, com tudo de bom que o Espírito Santo nos dá, todo o fruto do Espírito esteja pulsando em nossos corações, Senhor, brilhando através da nossa pele, Pai, que as pessoas possam olhar para nós e perceber algo diferente, Senhor, a tua presença, Pai, a tua alegria, Pai. Então, Pai, mais uma vez, cada lar aqui representado, consagra ao Senhor, Pai, entrega diante de ti, Pai, toma cada vida, cada lar, Senhor, cada problema, Pai, vai dando a solução segundo a tua vontade, Senhor. O Senhor possa ir falando aos corações, Pai, aqueles que precisam de encorajamento, possam sair daqui hoje encorajados a te buscar mais, aqueles que precisam, Pai, de arrependimento, que saiam daqui hoje com o coração contrito, Senhor, desejosos de entregar a sua vida ao Senhor, e que o Senhor faça, Pai, a obra que a tua palavra tem que fazer em cada coração, Pai. É o nosso pedido, é o nosso desejo, Pai. E agora, Pai, que o teu amor, que a graça do teu Filho Jesus e a presença, a consolação do teu Santo Espírito, Pai, seja conosco hoje aqui reunidos, Senhor, e com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Nós dizemos amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada, debaixo do poder de Deus.